tema seguinte, o quarto de hoje, é Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, isso está em Mateus. Mateus 16, 18. Escrito assim: E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aí, as pessoas que entendem o aramaico, o grego, o hebraico, as línguas que foram transcritas, as palavras de Jesus, devem investigar, né? Eu só sei o português, mas português menos do que eu gostaria, muito menos. O português diz assim: minha igreja é um pronome possessivo, né? Meu, minha, teu, tua. Não é nem teu, nem tua. Nem é meu, porque é feminino, né? A igreja. É minha igreja, né? Então, vou ler de novo porque esse elemento realmente é interessante, porque edificarei a minha igreja. Esse troço naturalmente passou por 2000 anos de leituras. Tem que ver como está gravado, né, nos documentos mais antigos. Porque diz minha. Essa mesa é minha. Essa tela é minha. Então é possessivo. Não é de ninguém. É de Jesus. As pessoas não podem dizer igreja do Evangelho Quadrangular, porque do indica que a igreja pertence ao Evangelho Quadrangular. E se for uma igreja cristã, não pode ser verdadeiro isso, porque Jesus disse que é minha. E assim só pode ser uma igreja. Não tem 50 mil igrejas. Não tem igreja anglicana, igreja católica, igreja ortodoxa e não sei quantas mais, 50 mil igrejas, seitas e divisões. Só pode ter uma igreja universal. Porque ele disse: ide e evangelizai todos os povos, todos. Então a igreja é universal, é planetária. Ela não é a igreja americana, não é a igreja brasileira. Tudo isso deve desaparecer. Todos esses. Existe uma igreja só e o resto é templo. É preciso que todas essas seitas se reúnam numa igreja universal, na igreja planetária. Então a igreja ortodoxa deve se reunir com a igreja católica, que deve se reunir com a igreja anglicana, que deve se reunir com a igreja, as seitas, e todos fazer um congresso universal, que depois nós vamos falar. Então não pode ter uma igreja de Martim Lutero, uma igreja de Zwingli, uma igreja de Calvino, uma igreja de Joseph Smith, uma igreja de fulano de Beltrano, igreja dos santos dos últimos dias. A igreja não pode ser dos santos, porque Jesus disse que a igreja é dele, só dele, não é de ninguém mais. A igreja é exclusivamente de Cristo, não é de Buda, nem é de Gandhi, os outros iluminados,
fizeram lá as tarefas deles e criaram movimentos para a difusão das mensagens. Cada uma constitui legitimamente uma igreja. Sempre uma igreja ligada a um iluminado. Nanak, uma igreja sob ele. Bahá'í, uma igreja sobre ele. Vardhamana, uma igreja sobre ele. E Jesus é a igreja dele, universal. Então, é minha e é singular, não é plural. Não pode ter 50.000 seitas. Jesus falou, é minha. E é uma só. É uma só. Minha e uma só. Não tem duas. Não tem 18, nem 703, nem 6.400. É uma só e é minha, ele falou. E disse aqui, tu és Pedro. Mudou o nome dele de Simão para Pedro, Pedra. Tu és, para não haver dúvida, né? Tu és Pedro, não é Simão. Tu és Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, indicando segurança, firmeza da construção, e sobre esta pedra, sobre este Pedro, construirei a minha igreja. Então, uma só, minha, sobre Pedro. Não é sobre João, nem sobre Paulo, nem sobre Amintas, nem sobre Zebedeu, nem sobre Mateus, nem Tiago, nem ninguém. Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Então, 3 elementos. Pedro, minha, singular. A igreja é uma só, é de Cristo e foi construída sobre Pedro. Essa é a regra, essa é a lei.